Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem-vindos à nossa live. A gente vai conversar hoje sobre duas raças maravilhosas, difícil escolher uma só, Cavalier e Cavachon. Bem-vindos, tudo bem? Oi Suelen, oi Mônica, tudo bom? Oi Fernanda. Obrigada por nos prestigiar. O pessoal tá entrando. Se vocês já quiserem ir colocando as dúvidas aqui, já podem colocar, que a gente vai responder todas elas hoje. Olá, boa noite, pessoal. Para quem está entrando agora, a gente vai conversar hoje sobre as características do Cavalier e do Cavachon, duas raças maravilhosas. A gente vai conversar sobre os pontos positivos e negativos de cada uma das raças. Estão perguntando se existe ligação entre as duas raças. Sim, existe sim. Estou anotando aqui, pra gente não deixar nenhuma dúvida qual a diferença entre o Cavachon e o Cavapu. Ok. Existe diferença sim, a gente vai conversar sobre isso. Se quiserem ir colocando as dúvidas aqui embaixo, eu já vou respondendo. Eu já anotei o que vocês me mandaram no privado e a gente vai conversar sobre todas elas. São duas raças maravilhosas, difícil escolher uma só. Boa noite, pessoal. A gente já vai dar início. Quem quiser ir colocando as dúvidas aqui, pra gente responder. Tudo que aproveitem, a última live do ano, tudo que você quer saber sobre o Cavalier, sobre o Cavachon, eu vou responder hoje para vocês. Oi, Michela, tudo bem? Olá, boa noite. Vou aguardar mais 2 minutinhos. Tem 2 machos, quero um outro Cavalier, macho ou fêmea, ok? Se é da raça do Cavalier não comer muito, sim, deixa eu anotar isso, pra gente conversar sobre tudo isso. Boa noite Aline, desculpa. Boa noite, pessoal. A gente vai falar sobre Cavalier e Cavachon. Tem um gato persa bem tranquilo. Os gatos persas são bem tranquilos e o Cavalier é bem tranquilo também. Tanto faz macho ou fêmea. Os dois vão muito bem com gatos. O importante é pegar filhote para acostumar desde cedo. Mas a maioria dos Cavaliers gosta muito de gato. Eles acabam dormindo enrolados junto com os gatos. Cavalier e Cavachon. Também o Cavachon gosta muito de gato. Olá, pessoal. Poxa, que legal. Ana, Andréia, Daniele, Rafaela. Rafaela tem um Cavapu que trouxe dos Estados Unidos. Pois é. É uma raça muito popular lá fora, tanto o Cavachon quanto o Cavapu. A gente vai conversar sobre as diferenças entre o Cavapu e o Cavachon também. Boa noite, pessoal. Vou explicar sobre as raças híbridas. A gente vai começar falando sobre o conceito de raça híbrida. Tô deixando o pessoal entrar. Então, vamos lá. 18h05, acho que já dá pra gente começar. Se vocês tiverem dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Se eu não ver, porque eu vou falar e ao mesmo tempo olhar as perguntas, podem fazer de novo a pergunta. Se no final eu vou abrir para as perguntas, se eu deixar passar alguma coisa, vocês me avisem, tá bom? Então vamos lá.
para quem não me conhece, meu nome é Renata Squarzoni, eu sou médica veterinária formada em 1997, crio Cavalier eu tive a minha primeira Cavalier no ano de 2000, já faz 21 anos, e comecei a criar em 2004 o Cavalier, e o Cavachon eu comecei a criar há 5 anos. Estudei bastante antes de começar a criar o Cavachon. Estudei o Cavachon por 5 anos antes de iniciar e de tomar a decisão. O Cavalier também. O Cavalier eu estudei por 10 anos antes de começar a criar. Então vamos lá. Vamos definir primeiro o que é uma raça híbrida e o que é um cão de raça pura. A gente está aqui para falar do Cavalier, né, também. Então, um cão de raça pura é um cão que já há muitas gerações tem as mesmas características. Esses cães, a maioria dos cães de raça pura tem um registro, né, nas entidades cinófilas mundiais, então FCI, AKC, né, são entidades cinófilas importantes, né, AKC nos Estados Unidos, FCI na Europa, o Brasil segue os padrões da FCI. Então, os cães de raça pura, eles têm um pedigree, eles têm o registro. Estão perguntando por que o Cavalier é tão caro. Eu vou responder também. E vou responder por que eu, Renata, vendo o Cavachon mais barato que o Cavalier. Porque não é assim no resto do mundo, mas eu vou explicar para vocês por que o meu Cavachon é mais barato. Bom, então vamos lá. Então o cão de raça pura, ele está há muitas gerações, muitas décadas com a raça consolidada. Ou seja, eu cruzo um cão, né, um Cavalier com outro Cavalier, e eu vou ter um filhote que é Cavalier, com certeza. Isso é um cão de raça pura. Oi, Aurora, tudo bem? Oi, Sara. E aí, o cão de raça híbrida, o que é um cão de raça híbrida? Muita gente fala, mas não é um vira-lata? O cão de raça híbrida, eu acasalo 2 cães de raça pura, de raças diferentes. E aí eu tenho uma raça híbrida. Poxa, não é um vira-lata? Qual é a diferença entre uma raça híbrida e um vira-lata? Será que esse nome raça híbrida, ou hoje em dia o pessoal tem chamado de raça de design, será que não é uma enrolação só para vender um vira-lata? Não, não é. E eu vou explicar direitinho por que não é. O cão de raça híbrida, ele obrigatoriamente tem que vir de 2 cães de raça pura, ou seja, no caso do Cavachon, a gente acasala o Cavalier King Charles com o Bichon Frise. Tá? Obrigatoriamente 2 cães de raça pura. E se eu pegar um Cavachon e cruzar com outro Cavachon? Não vai nascer um Cavachon. Aí vai nascer um vira-lata de verdade. Então, é a primeira geração entre 2 cães de raça pura. Com isso, eu tenho previsibilidade dos meus resultados. O que são meus resultados? Meus filhotes. Eu sei o tamanho que o Cavachon vai ficar, eu sei o temperamento que o Cavachon vai ter, eu sei as cores que podem nascer, eu sei o tipo de pelagem que ele vai ter. Não existe surpresa. Não, surpresa no comportamento, se pode ser inesperado. Olha, isso pode acontecer em qualquer raça ou qualquer vira-lata, né? Existe um Cavalier com comportamento inesperado? Existe. Existe um ser humano com comportamento inesperado? Existe. Então isso pode acontecer com qualquer raça, né? Tanto pura quanto híbrida. Mas o Cavachon, ele segue um padrão, né? Assim como o Cavalier segue um padrão de temperamento. E o vira-lata? O vira-lata pode ser uma mistura de 2 raças puras, sim, ou pode ser mistura de uma raça híbrida com outra raça híbrida, ou mistura de 2 vira-latas. O vira-lata, apesar dele ter a melhor saúde, nenhum cão vai ter uma saúde tão boa quanto um vira-lata, né? Porque os genes são totalmente bagunçados, então os genes das doenças não se encontram de jeito nenhum. Porém, as características de porte, pelagem, temperamento,
são características desconhecidas. É uma caixinha de surpresas. Então, se você tem um sítio, uma casa grande, não tem problema com o tamanho do local, né, o tamanho do cão, não tem problema de ter criança na casa e de repente o cão não gostar de criança, não tem problema, é tudo fechado, não tem problema do cão fugir, né? Se você não tem nenhuma restrição em relação a tamanho, peso, tipo de pelagem, temperamento, ok, ter um vira-lata, eu super recomendo, porque uma saúde igual do vira-lata não existe, né? Sempre vai ser a melhor. E os vira-latas são ótimos, são maravilhosos, eles olham pra gente com um agradecimento no olhar que quem tem Cavalier sabe, o Cavalier não vai ter nunca essa cara de agradecimento no olhar. O Cavalier é maravilhoso, espetacular, mas ele olha pra gente assim, faz carinho em mim aí, que é sua obrigação, né? É incrível como isso fica nítido, né, num cão de raça pura e num vira-lata. Mas se você tem pouco espaço na sua casa, se você tem restrição, não quero que solte pelo, ou eu tenho filho alérgico, ou eu tenho criança, eu tenho que ter um cão que realmente goste de criança, né? Aí talvez você tenha que ir para uma raça pura ou uma raça híbrida, porque as características são previsíveis. Então eu não sou contra cão vira-lata, eu tenho vários vira-latas. Quem vai no canil vê, a gente tem vira-lata no canil, eu tenho vira-lata em casa, eu amo de paixão, né? Então não tenho nada contra o vira-lata. Mas quem mora em cidade, em apartamento, sabe que tem restrições. Não dá pra você ter um cão dentro de um apartamento com 30 quilos que babe e que solte um monte de pelo. Quer dizer, até tem gente que tem, mas assim, não é prático, né? Então, a principal diferença é essa, a previsibilidade, né? E a raça híbrida, ela obrigatoriamente tem que vir de 2 cães de raça pura. Não pode... Tem gente que, se vocês colocarem cavachon no Google, puxar nas imagens, vai aparecer uma infinidade de tipo de cachorro, né? E aí o pessoal me manda a foto e fala, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse é estranho, esse parece mais com Cavalier, esse não. E aí, por que acontece isso? Porque o pessoal acasala muito o cavachon com o próprio cavachon, então tendo outras gerações de cavachon, que daí não é mais cavachon, ou o cavachon com o bichon, ou o cavachon com o Cavalier. E aí, ou parece mais o Cavalier, ou parece mais o cavachon, aí não dá mais pra prever que tipo de pelagem o cão vai ter, se vai soltar pelo, se não vai, não dá pra prever nada, né? A aparência física, não dá pra prever, mas se vocês acasalarem um Cavalier com um bichon, é tudo previsível. Quem entra no nosso Instagram do Canil de Cavachon, que é Cavachon_Brasil, todas as fotos que estão lá são dos nossos filhotes e dos nossos cães adultos, né? Dos nossos cavachons. Então são todos produtos de Cavalier com bichon. Então aquilo é o cavachon, é o que é a raça, né? Toda variação que existe aí na internet é porque o pessoal não sabe disso e acha que acasalando um cavachon com outro cavachon vai dar um cavachon, e não vai, tá bom? Se ficou alguma dúvida no conceito de raça híbrida, vocês me avisem. O cavachon, ele é uma raça muito nova. Ele foi criado por um canil chamado Gleneden Kennels, de Virgínia, Estados Unidos, em 1996, tá? A Aurora aqui tá falando que o Jack, ela comprou um cavachon e o medo dela, que ela já tinha calopsitas e as calopsitas delas vivem soltas. Ela, Renata, mas eu tenho que ter um cão, mas ele não pode comer minhas calopsitas. Deu super certo, né, Aurora? Tanto deu certo que ela tá para receber o próximo bebê dela, cavachon. Não tem diferença se eu acasalo um macho de Cavalier com uma fêmea de bichon ou se é um macho de bichon com uma fêmea de Cavalier. Vai nascer cavachon do mesmo jeito, tá? Tanto é que no nosso canil, às vezes a gente tem uma Cavalier dando cria a cavachons e às vezes a gente tem uma bichon dando cria a cavachons.
Então, a pergunta de se existe ligação entre as duas raças, sim, o Cavachon é uma raça que é originada de um acasalamento entre o Cavalier e o Bichon Frisé. Qual a diferença do Cavachon e do Cavapu? O Cavapu é uma raça super famosa também, muito popular nos Estados Unidos e na Europa e tal. O Cavapu é o acasalamento do Cavalier com o Poodle Mini, né? Fica até bem parecido de aparência, assim, eles são bem parecidos, o Cavachon e o Cavapu. Não dá pra, olhando um cão, saber se falar se é Cavachon ou Cavapu. É um pouco difícil de determinar. Porém, o Cavapu tende a ser um pouquinho mais agitado que o Cavachon, tá? Então, por que eu escolhi o Cavachon? Porque a minha paixão inicial era o Cavalier e eu queria um cão que tivesse o temperamento mais parecido possível com o Cavalier. Aí aqui eu já vou entrar numa das perguntas que me fizeram lá no feed, quando eu coloquei o anúncio dessa live, que é por que você começou a criar o Cavachon, né? Aqui também, expectativa de vida, a gente vai falar. Expectativa de vida. Então, por que eu comecei? Comecei com o Cavalier, que foi uma paixão desde criança. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu vi numa revista o Cavalier, não existia Cavalier no Brasil ainda, e eu me apaixonei. Eu sempre gostei, desde pequenininha, desde que eu aprendi a ler, eu sempre li muito revistas e livros sobre cães, sobre sinofilia, sobre comportamento de cão. É uma paixão desde pequena mesmo. E eu tive contato com o Cavalier quando eu tinha 10 anos de idade, ou seja, foi em 1985. Eu sou de 75. E isso ficou na minha cabeça, né? Na época não tinha essa cultura de importar cão. Imagina, meus pais jamais iam permitir que eu importasse um cão, não iam dar dinheiro para isso, nada. Aquilo ficou na minha cabeça, até que depois que eu me formei na faculdade de veterinária, eu fui morar um ano nos Estados Unidos, fui morar na Califórnia e falei, puxa, é minha chance de ter um Cavalier agora. E aí eu comprei minha primeira Cavalier, a Lisa. Algumas pessoas, os meus clientes mais antigos, tiveram a oportunidade de conhecer, que foi a minha filha, meu grande amor. E aí com a Lisa, eu decidi que realmente era a raça da minha vida, né? Era a minha paixão. E daí eu comecei a pesquisar. A Lisa, infelizmente, não veio de um canil. Enfim, eu fiz uma pesquisa pequena quando eu comprei a Lisa. Estava muito difícil como brasileira. No ano de 2000, era um ano que estava um boom na economia dos Estados Unidos. Ninguém queria vender Cavalier para mim. Falavam, não, para ir para o Brasil meu cachorro não vai de jeito nenhum. E eu tive muita dificuldade de comprar. Então eu acabei comprando sem muita pesquisa. E daí eu fui pesquisar, né, para até chegar no canil, no Castle Keep Cavaliers, que foi o canil que eu tive uma grande parceria no início até agora. E a Marlene Anderson, que é a proprietária do Castle Keep Cavaliers, é minha mentora até hoje. Ela já criava há mais de 30 anos o Cavalier. E aí comecei o meu plantel, né, importando dela os primeiros Cavaliers. Então foi assim que eu comecei com o Cavalier. E aí o canil começou a crescer, só que eu ficava frustrada, porque às vezes vinham pessoas visitar o canil e um membro da família começava a espirrar, começava a ficar com o rosto vermelho, nariz, secreção nasal, e falava, puxa, tô com alergia, não vou poder ter. E aí ficava aquela frustração, as crianças frustradas, ou a mãe frustrada porque a criança era alérgica. Isso começou a acontecer com uma certa frequência, e eu incomodada, porque eu queria atender aquelas famílias. As famílias estavam apaixonadas pelo temperamento do Cavalier, mas não podiam ter o Cavalier. E aí foi quando a própria Marlene Anderson me falou sobre essa raça. Foi ela que me falou sobre o Cavachon,
né, minha mentora dos Estados Unidos, ela falou, Renata, por que você não cria Cavachon? Não deve ter aí no Brasil. Eu falei, realmente não tem, não sei nem o que é isso, vou estudar. E eu fiquei 5 anos estudando a raça e vi que tinham muitas vantagens, né? Não que assim, vantagem em cima do Cavalier. O Cavalier assim, é o amor da minha vida. É uma raça que quem tem não troca mais. É uma raça maravilhosa. O relacionamento que um Cavalier tem com o ser humano é diferente das outras raças, tá? Mas eu queria atender essas famílias que não podiam ter um Cavalier por causa de alergia. Esse foi o principal motivo, né? Eu estudei, eu vi que o Cavachon não solta pelo e é uma raça hipoalergênica, né? O Bichon é uma raça hipoalergênica também. Eu falo, por que não vai comprar o Bichon, que é mais barato? Né? Porque o Bichon, ele é mais agitado, ele é bem atentado, né? Assim, tem que gostar de um cachorrinho mais agitadinho, né? Ele apronta. Eu tentei ficar com uma Bichon, a primeira Bichon que eu comprei, falei, vou criar ela dentro de casa, né? Não vai pro canil, mas foi assim, eu quase enlouqueci, porque ela é bem maluquinha. Estão perguntando sobre doenças, a gente vai falar sobre doenças também. Bom, aí o Bichon, então, ele é hipoalergênico, mas ele não tem o temperamento do Cavalier. Ele é muito atentado. E além disso, quando você pega um Bichon no colo, sim, vou deixar a live salva sim, fiquem tranquilos. Quando você pega um Bichon e faz carinho num Bichon, o pelo é duro. Não é um pelo super gostoso de fazer carinho, é um pelo duro, áspero, né? O Cavachon, ele pega a maciez do pelo do Cavalier, que o pelo do Cavalier parece uma seda, a hora que você passa a mão é uma delícia. O pelo do Cavachon é super sedoso também, é gostoso de fazer carinho, não é um pelo duro que você encosta o rosto, parece que tem uma lixa ali. Então, o Cavachon, ele associou a pelagem hipoalergênica do Bichon, porém com a maciez do Cavalier e com o temperamento do Cavalier. Além disso, eu fui percebendo que também tem alguns clientes queriam muito ter um Cavalier, mas tem muito medo de doenças genéticas. Como todo cão de raça pura, não é só o Cavalier que tem muita doença genética. Todo cão de raça pura tem uma lista de doenças genéticas, né? E não existe, se alguém falar pra vocês, algum criador, o meu Cavalier, os meus cães não têm doença genética, ele está mentindo. Ou ele começou agora a criar e ainda não teve nenhuma doença. Mas não existe uma linha de sangue de Cavalier que não tem doença genética, tá? Então não sejam enganados. Então, alguns clientes queriam muito ter um Cavalier, queriam muito o temperamento do Cavalier, mas tem pânico de doença genética. Quando a gente junta 2 cães de raças diferentes, né, numa raça híbrida, é muito ao contrário do que perguntaram aqui agora, se a chance de doença de válvula mitral é maior. A chance de doenças genéticas é menor. Tô vendo aqui as outras perguntas. Por que a chance de doenças genéticas é menor? Porque a hora que a gente junta o DNA do Cavalier com o DNA do Bichon, os genes deletérios das duas raças, eles são diferentes, a maioria deles é diferente, então eles não se encontram, né, para produzir a doença no cão. Fora isso, ainda existe o que a gente chama de vigor híbrido. Quem estudou genética por algum motivo sabe o que é isso. O que é o vigor híbrido? Quando eu misturo 2 raças, o produto, o filhote, é sempre mais resistente do que as 2 raças puras. É como se fosse um vira-lata. Não chega a ser tão resistente quanto um vira-lata, mas não é tão sensível quanto o cães de raça pura, né? E aí me perguntaram, como que eu sei que o temperamento vai puxar o do Cavalier e não o do Bichon? Porque é uma raça híbrida, porque essa raça já tem o temperamento definido, né? Já foi feito esse experimento, né? Já passou dessa fase de não sei o que vai dar se eu cruzar esse com esse. Já é uma raça, né? É híbrida, mas é uma raça.
Então a gente sabe que o Cavachon ele puxa mais o temperamento do Cavalier. Talvez ele seja um pouquinho mais agitado que o Cavalier, alguns deles, não todos. Eu tenho um Cavachon em casa que é das minhas filhas, que é tão calmo ou mais calmo ainda do que alguns Cavaliers que eu tenho. Então, e tem Cavalier que tem alguns Cavaliers que são super agitados também. Então tem alguns que fogem da curva. A gente tem a curva de Gauss, né? Mas tem alguns que estão nas duas extremidades. Isso em qualquer raça híbrida ou pura, tá? Que mais? Qual solta menos pelo? Então, o Cavalier é uma raça que solta bastante pelo. É uma raça maravilhosa, mas solta pelo. Solta quanto? Não solta tanto quanto um Pug e não solta tão pouco quanto o Bichon. O Bichon não solta nada. O Cavachon não solta nada. Se ele deitar no sofá, ele vai sair e não vai ficar pelo. Se você pegar o Cavachon com uma roupa preta, você pode pôr o Cavachon no colo e sair para passear. Não vai ter pelo na sua roupa. Se você pegar o Cavalier no colo com uma roupa preta, você vai precisar passar um rolinho, uma escovinha na sua roupa antes de sair de casa, tá? Então o Cavalier solta pelo. É uma quantidade absurda que não dá para ter Cavalier em casa? Não. Se tiver alguém que limpe a casa 2, 3 vezes por semana, com, né, uma certa frequência, sua casa não vai ficar suja de pelo. Mas o Cavalier solta, tá? O Cavachon não solta nada. E ainda falando sobre a saúde, quando eu comecei a criar, eu só percebi quando eu comecei a criar o Cavachon. E aí eu entro também, por que o Cavachon, no meu canil, é mais barato do que o Cavalier? Eu vendo o Cavachon mais ou menos pela metade do preço de um Cavalier. Sendo que, se vocês procurarem, quem tiver interesse, me manda mensagem, eu passo alguns sites dos canis de Cavachon que eu me inspirei, assim, mais top, dos americanos, que criam os cães mais bonitos, né? E esses canis, eles põem o preço, né, no site, então você pode entrar lá e olhar. O Cavachon nos Estados Unidos hoje, um bom Cavachon está sendo vendido pelo dobro do valor de um Cavalier. Então hoje, um Cavalier nos Estados Unidos está custando entre 3.500 e 4.500 dólares, um Cavalier de bom canil. E o Cavachon está sendo vendido entre 6 e 7 mil dólares. Né? Por quê? Porque é moda. Né? Por que eu tô cobrando menos? Primeiro porque ninguém conhece a raça no Brasil. E eu gostaria que o Cavachon fosse uma raça mais popular, porque merece. Né? Se o Cavachon se dá bem com outro cachorro, se dá bem com o mundo. Até com as calopsitas da Aurora, o Cavachon se dá bem. O Cavachon e o Cavalier são maravilhosos, se dão bem com todo mundo. Cachorro, gato, passarinho, todo mundo. Aí o que eu notei? Eu tenho a mesma estrutura, eu tenho 2 canis, 2 sites separados para Cavalier e para Cavachon, 2 Instagrams separados, mas a minha estrutura é a mesma. Então, meu berçário, a minha maternidade tem os 2 cães, né? Eu tenho uma UTI neonatal aqui em casa, ela atende as 2 raças. O que eu comecei a perceber? Desde o nascimento, o Cavalier a gente vê que é muito mais sensível que o Cavachon. Então, por exemplo, um parto distóxico, né? Um problema no parto, durante o parto, para um Cavalier, na maioria das vezes é fatal, o filhote morre. Né? Para um Cavachon, o bichinho pode até nascer meio roxinho, mas ele volta. Né? Aí você tem uma gripe, por exemplo, que às vezes acontece no berçário, na maternidade, uma diarreia, os filhotes de Cavalier todos pegam. Os filhotes de Cavachon nenhum pega. Então, você vê que a resistência deles é totalmente diferente. Então, por que eu posso vender o Cavachon mais barato? Porque ele não me dá trabalho. Não me dá nem 1/3 do trabalho que o Cavalier me dá. Né? O Cavalier é uma coisa horrível que eu vou falar, mas assim, é uma verdade. Se qualquer criador de Cavalier falar que é mentira para vocês, eu duvido. A gente tem uma perda de Cavalier, né, de filhotes, que varia de 25% a 40% dos filhotes de Cavalier. Por quê? Porque nasce com doença genética, porque nasce fraco,
porque nasce e não sabe mamar, porque nasce e a mãe não sabe amamentar. É muito complicado. Que mais? Estou vendo aqui ambas as raças, os valores são altos isso, o valor do Cavachon ainda é alto comparado com outras raças porque eu preciso de um Cavalier, né? Quem é caro é o Cavalier, né? O Cavalier, mais de 50% dos filhotes que nascem aqui, se eu deixar com a mãe, vão morrer, né? Eles não mamam sozinhos, né? A gente tem que ajudar, pelo menos nos primeiros dias, né? O Cavalier, ele é muito mais frágil. Então, as minhas noites sem dormir, que são muitas, se devem ao Cavalier e não ao Cavachon. O Cavachon, a ninhada nasce, eu vou dormir no dia seguinte, eu vou pesar eles de manhã, então todos aumentaram de peso. O Cavalier, se nascer, eu for dormir no dia seguinte, todos perderam peso. Eu tenho que ficar a noite inteira acordada, botando pra mamar, colocando... Então, pra mim, o Cavachon tem que ser mais barato porque ele não me dá trabalho, tá? Fora porque é a raça da moda, né? É uma raça muito popular, tá ganhando mercado assim de uma forma assustadora, tá? Que mais de perguntas? Expectativa de vida do Cavachon é um pouco maior que a do Cavalier. Do Cavalier a gente fala de 10 a 12 anos, 10 a 14 anos. O Cavachon a gente já fala de 12 a 15 anos, mais ou menos. Por quê? Porque é uma raça mais resistente, tá? Esse filhote de Cavachon rói muito as coisas. Rói mais do que o filhote de Cavalier, tá? Não todos também, mas pela minha experiência nesses 5 anos de criação, o filhote do Cavachon, ele é um pouquinho mais atentado que o de Cavalier, mas é pouca coisa, não chega aos pés do filhote de Bichon, por exemplo. Se adapta ao clima do Nordeste, sim, tem o Cavachon vendido para o Nordeste. O pelo, a pelagem, ele protege tanto do frio quanto do calor, tá? Então, sim, eles vivem bem no Nordeste, mesmo porque o Cavachon ele tem um focinho mais longo que o do Cavalier. Então a respiração é até mais fácil, tá? O Cavachon ele não é braxéfalo, né? O Cavalier é um cão de focinho curto, considerado braxéfalo. Não é tão braxéfalo quanto um bulldog, por exemplo, mas ele é considerado braxéfalo. Que mais? Qual motivo eu já falei pra vocês? Me perguntaram então se no meu plantel eu já consigo ter um filhote com comportamento previsível. Sim, todos os Cavachons, que são Cavachons de verdade, primeira geração, que a gente chama de F1, que é o produto de um Cavalier com um Bichon, tem um temperamento previsível, tá bom? Falando sobre alimentação, né? Me perguntaram se é do Cavalier não comer muito. É do Cavalier, mas isso é no primeiro ano de vida só. Depois ele começa a comer melhor. O Cavachon, ele já começa a comer bem logo no começo, mas o Cavalier, no primeiro ano de vida é complicado. Eles forçam a barra para você dar a alimentação na boca. O Cavalier olha pro prato, olha pro dono, olha pro prato, olha pro dono. Tipo, você não vai me dar na boca? E se você der, acabou. Nunca mais você consegue tirar esse hábito dele. O Cavachon, ele come melhor. Me perguntar... se o Cavalier pode ficar sem guia num parque. Essa ingenuidade, não, o Cavalier não pode jamais ficar sem guia num parque. Essa ingenuidade do Cavalier, ela é muito séria. Ele não tem noção de perigo. O Cavalier tem que ser tratado como uma criança de 1 ano e meio que acabou de aprender a andar pelo resto da vida, né? A gente tem que se antecipar a todos os perigos que podem circundar o nosso Cavalier. Ele pula de janela, de varanda, de mezanino, pula do prédio, ele vai para baixo do carro. Ele não tem noção, não é porque ele é burro, é uma raça inteligente. Se você ensinar, o Cavalier vai aprender um monte de truque. É uma raça super inteligente, mas ele não tem noção de perigo, ele não sabe, é ingênuo, ele não sabe que o perigo existe.
Se você pegar um chinelo, se alguém tiver contato com um cãozinho vira-lata, dá pra fazer esse teste. Pega um vira-lata, mesmo um vira-lata que nunca apanhou na vida. Levanta o chinelo, o vira-lata se abaixa. Pega um chinelo, levanta pro cavalier. O cavalier fica assim, olhando, abanando o rabo, esperando você jogar o chinelo, que ele acha que você vai jogar pra ele brincar. Ele não tem noção que o chinelo pode machucar. Então ele vai para baixo do carro por curiosidade, porque ele não tem a menor ideia que ele vai se machucar. Então o cavalier assim, jamais, passear na rua sem a guia, nunca, jamais. Com o cavachon, eu também não aconselho, tá? Porque ele tem um pouco do cavalier, mas entre um cavalier e um cavachon, se eu tiver que escolher quem vai ficar sem coleira no parque, o cavachon até se vira melhor do que o cavalier. O cavalier nunca, jamais, a menos que se faça um treinamento de obediência super rígido, que dá pra fazer, tá? Mas tem que ser feito um adestramento muito rigoroso. Cavalier não come muito. Vamos falar, me perguntaram sobre cheiro. Gente, nenhuma das duas raças cheira nada. Cavalier não cheira nada e o cavachon não cheira nada. Então não tem nem o que comparar entre as duas raças, porque nenhum dos dois tem cheiro. Você pode deixar o cavalier 15 dias sem banho, que não vai ter cheiro de cachorro, e o cavachon a mesma coisa. Eu vi num dos comentários do post que eu fiz sobre a live, que falaram para dar banho no cavalier uma vez por mês, porque quanto mais dá banho, mais produz cheiro. Não é verdade, tá? Pode dar banho no cavalier toda semana, no cavachon toda semana, ou a cada 15, de acordo com a rotina de vocês. Se é um cão que vai passear na rua todo dia, tem que dar banho toda semana, ele vai ficando sujinho, né? Se é um cão que vai ficar só no apartamento, não vai sair para passear, 15 dias passam e ele às vezes ainda tá com o cheirinho do perfume do banho. Então, acho que de uma semana a 15 dias é uma frequência boa para dar banho tanto no cavachon quanto no cavalier. Uma vantagem do cavalier sobre o cavachon é que o cavalier não precisa de tosa, né? Você pode até fazer a tosa no cavalier, mas o padrão da raça proíbe qualquer tipo de tosa. Então, se o cavalier for para exposição, nenhuma tosa é permitida. Aquele cavalier lindo, de orelha redondinha, aquilo lá é proibido. Que os juízes acabam fechando os olhos, né? Porque fica lindo, mas não pode. Qualquer tipo de trimming, né, que é tosa, no cavalier, é proibido. O cavachon, o pelo começa a ficar muito comprido. Né? Por quê? Porque o bichon é um cão que tem pelo de crescimento contínuo. Né? Então, o cavachon, eu tenho clientes que conseguem manter comprido, mas fica bem comprido mesmo. E a gente acaba tosando, né? A tosa pode ser ou na tesoura ou na máquina. Mas a cada 3, 4 meses o cavachão precisa de uma tosa, tá? Que pode ser feita também de acordo com o gosto do freguês. Tem gente que gosta pelinho bem curtinho, que daí fica super prático. Tem gente que gosta dele peludão. O meu tá sempre peludão, que eu adoro. Eu acho que fica parecendo um urso de pelúcia. Então, o meu tá sempre peludão. Quando tosa um pouquinho mais, eu já reclamo. Né? Mas se mantiver ele com o pelinho bem baixinho, nossa, aí já é prático. Aí, assim, é ultra prático, né? Outra coisa que eu queria comentar, que me perguntaram, qual das duas raças vai melhor com criança? Por incrível que pareça, porque quem tem cavalier sabe que o cavalier é maravilhoso com criança, né? Mas o cavachon é melhor ainda. Por que o cavachon é melhor? O cavachon é mais resistente à brincadeira de criança pequena. O cavalier, ele é um pouco sensível, principalmente a fêmea. A fêmea, se você colocar numa sala com 3, 4 crianças pequenas que vão correr atrás do cachorro, abraçar, segurar, a fêmea vai se mandar, ela não vai atacar. O cavalier não tem esse negócio de agressividade nele, né? Nem o cavalier, nem o cavachon. O cavalier não vai atacar, mas ela vai fugir, vai se esconder. Ela vai achar um esconderijo. Eu tinha uma cavalier que
ela descobriu um esconderijo das minhas filhas, assim, que ela se escondia das minhas filhas quando as minhas filhas eram pequenininhas, estavam engatinhando ainda, tudo. Ela se escondia entre a cama e a parede ali, era um lugar que as crianças não procuravam ela, e era lá que ela tinha paz. O macho de cavalier, ele já é melhor com criança, ele já tolera mais as brincadeiras, é mais parceiro, brinca junto. Agora o cavachon, se deixar, se tiver um bebê e o cavachon, se deixar ele não sai do berço do bebê. Ele dorme no berço junto, eles têm uma veneração por criança, é uma coisa assim, só quem tem pra ver, assim, parece que é um imã, polo positivo e negativo, que eles grudam. E o cavachão curte ficar com a criança, né? Então o cavachão ainda é melhor, o cavalier é ótimo, maravilhoso. Para criança menor de 5 anos de idade, eu sempre aconselho a pegar se for cavalier, um macho, porque a fêmea, ela não vai curtir. A fêmea do cavalier é um cão para os adultos da casa, mas não é um cão para as crianças da casa, tá? O cavalier macho, ele é um cão para todo mundo, tá? E o cavachon tanto faz macho ou fêmea, é espetacular com criança. Eu até hoje, eu já tive várias raças na minha vida, sempre estudei raças desde pequenininha, como eu já falei para vocês. Não conheço um cão melhor para criança pequena do que o cavachon. Mas o cavachon tem meio que uma cara de poodle. Muita gente fala, mas eu não gosto dessa carinha de poodle. O cavachon não tem o mesmo glamour que o cavalier, né? O cavalier é uma raça da realeza, uma raça glamurosa, né? Aquelas orelhas, é maravilhoso. Mas ele exige mais comprometimento em relação a gasto com o veterinário, né? Com exames anuais ou até semestrais, solta pelo, então com limpeza, ele exige mais. O cavachon, ele tem o mesmo temperamento do cavalier, ele dá tanto amor quanto o cavalier, ele consegue ter um relacionamento com o ser humano tão intenso quanto o cavalier, porém é um cão prático. Não solta pelo, não suja, não dá alergia para ninguém, tá? Então, as duas raças têm vantagens e desvantagens. Que mais de perguntas? O cavapu, já falei, né? Por que você não cria cavapu? Porque eu mal dou conta de manter as minhas matrizes bichon, porque elas são atentadas. Elas carregam os pratos tudo pra fora, coisa que cavalier nem sonha em fazer, que nem passa pela cabeça de um cavalier pegar um prato de comida e levar pro quintal e jogar lá. As bichons todas elas fazem isso. Tiram tudo do lugar, elas são... E o latido do bichon é mais ardido, né, mais estridente. O latido do cavalier é um latido mais equilibrado, assim, ele não é tão agudo. E o do cavachon é mais que nem o do cavalier, não é tão agudo. Mas o latido da bichon é ardido. Então... E o poodle é mais agitadinho ainda. Então, por isso que a gente não trabalha com cavapu, não pretendo trabalhar com cavapu, porque geralmente o meu público são pessoas que gostam do cavalier e por algum motivo não podem ter o cavalier. Geralmente ou muito medo de doença genética ou alergia na família. E então, por isso que a gente buscou a raça que tinha o temperamento, que tem o temperamento mais parecido com o cavalier ainda. Que mais? Mais alguma pergunta, pessoal? Meu negócio parou de... Aqui, Renato, eu faço dos focinhos serem mais curtos, põe em risco a castração das fêmeas em comparação com outras raças? Olha, Ana, eu diria que não. Porque não é tão achatado quanto um bulldog, né? Um bulldog é tipo o pavor dos anestesistas. O cavalier, realmente não acho que tem diferença entre anestesiar um cavalier, por exemplo, e anestesiar um bichon frisé. Não tem. O focinho do cavalier talvez seja um dos focinhos mais longos dos cães das raças braxéfalas, né?
tá no limite ali, então não faz diferença não põe ele em risco de forma nenhuma. Lógico, precisa ser um anestesista, né, bom, tal, mas não acho que tem maior risco não. É isso mesmo, o pessoal falando dos cavaliers, ó, vão atrás de borboleta e vai embora mesmo, não olha pra trás, tá? A Estela falou que tem um cavachon e fica na dúvida em relação à tosa, porque é uma raça que muitos não conhecem, é verdade. Não indico manter o pelo longo para manter as características da raça, Estela. Na verdade, você pode tosar como você quiser. O que eu te aconselho é procurar na internet, fotografar e levar para o tosador e mostrar o que você quer, porque eles não sabem o que é cavachon, ninguém sabe. Fala, eu quero um cavachon. Eu tenho um cavachon, tosa aí. Nossa, já veio cada coisa com o meu próprio cão. Eu com o meu próprio cavachon. Às vezes eu pedi pro meu funcionário levar e, meu Deus do céu, o resultado, ele chegava em casa e eu chorava, né? Agora que eu acertei a tosa, né? Mas não precisa deixar com pelo longo. Você pode fazer a tosa. Dá uma olhada no nosso Instagram de cavachon. Nos destaques tem tipos de tosa e tem várias fotos ali para dar uma ideia para vocês. Aí dá uma olhada, vê o que você gosta mais, o que você acha mais prático e dá um print na tela e manda pro tosador. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Sim, eles são muito maravilhosos, Fê. A Sara tem 2 machos, é verdade, ela comprou os 2 juntos, fofíssimos. Sim, Kátia, o pelo embaixo das patinhas, no coxim do cavalier, é permitido tosar, né? Não dá pra ver porque ele tá apoiando, principalmente quem mora em apartamento deve tosar o coxim, porque aumenta a aderência do coxim com o piso e o cavalier não escorrega tanto. Porque piso liso é ruim para qualquer raça. Eu tenho piso liso, eu posso ter cavalier? Você pode ter qualquer raça, mas vai ser ruim para qualquer cão. Então, vira-lata num piso liso vai sofrer, tá? Porque o cão, ele não foi feito para andar escorregando, né? O cão, ele foi feito para andar no mato, na terra. Então, o piso liso força muito as articulações dos cães. Então, a gente tem até várias dicas de o que fazer a gente até pode fazer uma live, conversar sobre isso, ou eu gravo um vídeo depois de algumas dicas para o que fazer se sua casa tem piso liso e você quer ter um cachorro. Mas aparar os pelinhos do coxim interdigitais, né, é muito bom, é muito importante. O cavachon tem alguma alergia ou doença de pele? Olha, Sara, nem o cavachon nem o cavalier são raças que têm comumente doença de pele, tá? Mas pode acontecer. Eu tenho filhotes que, né, tem clientes que falam de cavalier, que falam que o cão tem algum tipo de alergia, e tem alguns clientes de cavachon também que falam que o cavachon tem algum tipo de alergia. Mas nenhuma das duas raças é predisposta. É uma alteração individual, pode acontecer. Assim como nós, humanos, tem gente que é mais alérgico, tem gente que é menos alérgico, tá bom? Vamos ver... Meu Insta do Cavachon, daqui a pouco eu ponho aqui, mas é Cavachon_Brasil. Quanto custa? E preços, eu falo no particular com vocês, ou vocês podem me mandar um WhatsApp, eu respondo, já passo todas as informações, já tenho o texto pronto com todas as informações, forma de pagamento, tudo. Estão perguntando se a gente está com ninhada. Sim, a gente está com ninhada de cavachon, recém-nascido, e de cavalier também. Você falou, ou pode falar, comparação de valores entre as duas raças. Sim, Amélia, eu falei sim. Eu vendo no meu canil o cavachon por metade do preço do cavalier, porque o cavachon para mim dá muito menos trabalho,
fica muito menos doente, eu não preciso acordar de madrugada para colocar os filhotes para mamar, eles são muito mais resistentes. Então o Cavachon é vendido bem abaixo do valor do Cavalier. Se o Cavachon é aconselhado para criança com autismo, sim, Clau, sim. As duas raças são, na verdade. O Cavalier é um excelente cão de trabalho com pessoas especiais e o Cavachon também. São excepcionais. Assim, qualquer uma das duas raças vai dar muito conta do recado. Se o Cavachon é reconhecido pela FCI, não. A FCI só reconhece cães de raça pura. A FCI não reconhece nenhum cão de raça híbrida. Tá? O Cavachon não é reconhecido pela FCI. Quais são as cores? A Rafaela perguntando. Se o Cavachon pode sair na cor rubi do Cavalier, sim, pode. Cavachon, na verdade, pode ter qualquer cor. Pode ser branco, todo preto, pode ser branco e preto, pode ser tricolor, pode ser Blenheim, que é a cor do Cavalier, né, branco com castanho, se bem que o castanho do Cavachon, ele tende a clarear com o tempo, que não acontece com o do Cavalier, tá? Pode ser branco e marrom, pode ser black and tan, que é preto com canela. O Cavachon tem uma ampla variedade de cores. Se o Cavachon late muito, não. Não é uma raça chata de latir, e assim como o Cavalier, que também não é uma raça chata de latir muito, não. Nenhum dos dois. Valores, me chamem no particular, eu mando o texto já pronto, com todas as informações que vocês precisam saber. Ó, Catarina da Nicolau Schnauzer, que aliás, eu vou falar uma coisa, tá na hora desse Instagram virar Catarina e Nicolau, hein? Só Nicolau Schnauzer não tá justo isso. É verdade, o Cavalier late muito pouco, o Cavachon também late muito pouco. Como tratar as lágrimas? Bom, as lágrimas podem ter vários motivos, né? Não existe lágrima ácida, a gente falou sobre lágrima ácida, se vocês quiserem. Numa das lives que eu fiz com a Dani, do Encontro Cavalier, a gente explica. É uma obstrução no duto que leva a lágrima, que é formada no olho até o nariz. A lágrima é formada no olho, ela é drenada por um duto nasolacrimal até o nariz, depois cai na boca e o cão engole, tá bom? Qualquer coisa que cause uma obstrução nesse caminho faz com que a lágrima escorra. Tá? Tem várias causas e aí cada causa tem que ser tratada de uma forma diferente. Então o que a gente aconselha é levar num especialista em oftalmologia que consiga fazer essa avaliação, vai fazer alguns testes e tratar de forma correta. Se tem fila de espera para o Cavachon, olha, nem para o Cavachon, o Cavalier eu tô com um pouquinho de fila de espera. O que acontece? Cavachon, hoje eu não tô com fila de espera, porque a gente teve 3 ninhadas seguidas e aí a fila de espera do Cavachon já acabou. Então a gente tem filhote disponível para entrega em janeiro. Cavalier, o que acontece? Fala, mas você tem lista de espera para Cavalier? Eu tenho. Você tem Cavalier disponível? Eu tenho. Depende do grau de exigência da pessoa. Eu quero o Cavalier perfeito, simétrico, as manchas bem distribuídas, o olhinho, o focinho todo branco, o nariz totalmente pigmentado. Então tem fila de espera. Tudo bem se tiver uma manchinha no lábio? Tudo bem, eu quero o temperamento do Cavalier, então eu tenho filhote disponível. Então é por isso que às vezes fala, poxa, mas você fala às vezes que tem, às vezes que não tem. Se escrever para mim, eu vou falar que eu tenho filhote disponível. Essa é a diferença. Então, não, eu quero o Cavalier perfeito. Já que eu vou pagar caro, eu quero o perfeito. Então, temos lista de espera, tá? E aí pode variar a lista de espera de 1 a 6 meses. Desculpa. Cavalier sofre muito sem família. Sofre, o Cavachon também sofre, tá? São cães que jamais vão ser cães de quintal. Eles vão pro quintal, fazem um xixi e voltam. E se eles derem de cara com a porta fechada, eles vão cavar essa porta até arrombar, porque eles não ficam no quintal sem a gente. O Cavalier tem muito espirro reverso. Tem, alguns Cavaliers têm mesmo, por causa do focinho mais curto, e o pálato, que é o céu da boca, é mais longo, é mais comprido, a parte mole.
então dá o espirro reverso. O cavachão já não tem, tá? O cavalier pode deixar com pelo curtinho? Pode, Aline, você pode sim. O padrão da raça, ele vale para os cavaliers que vão para exposição, né? Agora, se você quiser, tem gente que prefere tosar a orelha do cavalier, deixar chanelzinho, passar a máquina, eles gostam, tá? Quando o cavalier no calor, você passa a máquina, eles amam, tá bom? O Insta de Cavachon, novamente, é Cavachon_Brasil. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente tem mais 5 minutinhos. Escadinha para ele poder subir na cama. Isso é ótimo para qualquer raça de cão, né? O cão também não foi feito para ficar pulando na cama e pulando no sofá. Isso ao longo do tempo vai forçando a coluna. A coluna do cão não é para ficar fazendo isso, né? Então, por que eu vejo às vezes cão de cliente tem hérnia de disco, os meus cães do canil não tem, nunca. Por quê? Porque não tem cama, não tem sofá, eles ficam na grama. Então é por isso, tá bom? Escadinha na cama é excelente, no sofá também. Se eu posso mostrar um cavalier e um cavachon, vamos ver se dá tempo, vou tentar. Se não, entra no Instagram nosso e você vai ver. Fiquei curiosa para ver um cavachon, vou mostrar. Se o cavalier pode ir na piscina, pode ir na piscina sim, só que a maioria dos cavaliers não gosta. O cavachon, ele gosta mais de água. O cavalier não é muito chegado não, é difícil ter um cavalier que goste de piscina. Pode usar colete de salva-vidas, mas todo cão sabe nadar, tá? Abra para estagiários que vão todas te ajudar com o bebê. A gente tem estagiários, só que precisa ser estudante de medicina veterinária, tá bom? Mas a gente aceita estagiário sim. Se eu recomendo limpar as patinhas depois do passeio da rua, sempre. Lencinho umedecido é o que eu gosto de usar, mas quem gosta de lavar tem um negócio próprio para lavar a patinha de cachorro, não sei se vocês já viram, que nem um negócio de lavar copo, e se coloca a patinha, ela já lava, é super bom também. Ou a outra opção é usar botinha ou sapatinho para proteger e não sujar, né? Porque eles voltam com a patinha bem sujinha mesmo. No começo eles não gostam do sapatinho, mas eles acostumam. Colete salva-vidas, acho que tem tanta marca, precisa dar uma olhadinha. E é meio de preferência pessoal. Não estou sentenciando o cavalier, pelo amor de Deus, Bia, jamais. Eu falei isso no começo da live, eu sou apaixonada pelo cavalier. Não estou sentenciando. Eu amo o cavalier tá no meu coração e eu nunca vou deixar de criar cavalier. Mas eu fiquei frustrada ao longo do tempo que eu não podia atender meus clientes que eram alérgicos e os clientes que tinham muita alergia a cavalier. Por isso, tá? Mas eu amo cavalier. A cadela que dorme comigo na cama é uma cavalier, é a Maria Joana. Cavalier, tenho 2 machos, quero outro. Macho ou fêmea, tanto faz. Cavalier se dá bem, macho com fêmea, fêmea com fêmea, todos se dão bem. Cidades quentes, sim, os dois se adaptam a cidades quentes. Pessoal, se ficou alguma pergunta que eu não consegui responder, porque a gente está já finalizando, eu já tô vendo que eu vou ter que fazer outras lives sobre isso. Qual idade eu aposento minhas matrizes? Entre 6 e 7 anos de idade. Às vezes antes, se a cadela não é uma boa reprodutora, se não gosta muito da vida em canil, a gente aposenta antes. Eu vou ter que encerrar a live por aqui. O Instagram do Cavachon, para quem quer ver, o Cavachon é Cavachon_Brasil, e o do Cavalier vocês já sabem que é esse daqui. Queria agradecer a presença de vocês. Eu não imaginei que iam ter tantas perguntas, eu achei que nem ia dar 1 hora de live e na verdade foi pouco tempo, então eu vou marcar outras pra gente conversar mais. Mas podem me escrever no particular, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, eu vou atender todos vocês. Fiquem com Deus, muito obrigada pela presença, Feliz Natal, um ótimo ano novo para vocês, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Beijo!